Bem-vindos ao Laudo Bom da Vida, o podcast da Testify, aqui onde a gente discute inovação em saúde, saúde de precisão, e a parte 2 que a gente recebemos para a parte 1 e agora continuando a nossa conversa com o André, que é educador físico e nutricionista, e que a gente pode classificar, eu particularmente, como o único educador físico que eu conheço que também é geneticista e traz esse mundo da genética para dentro das performances e da construção do treino. E Thaís Marten, que é nutricionista, doutora em epigenética. Então, de novo, obrigado por aceitar o nosso convite. A segunda parte aqui, a gente vai aprofundar a temática da inflamação. E aqui, eu fazendo uma breve introdução, a gente ouve a palavra inflamação, a gente sempre considera que é uma coisa ruim. E na prática, a inflamação ela é boa, nós não vivemos sem a inflamação. A inflamação é graças à inflamação que nós crescemos, nos desenvolvemos, nos reproduzimos. Então, tudo no nosso organismo parte do processo inflamatório. O problema da inflamação é quando ela se torna crônica, quando ela se torna silenciosa. E nesse sentido, nós temos todas as análises genéticas, todo o diagnóstico de precisão, onde as análises genéticas mostram a predisposição à inflamação crônica, bem como todos os outros testes que vão mostrar o nosso status inflamatório atual. Então, vamos começar a aprofundar um pouquinho sobre esse assunto. E a gente tinha começado a conversar também sobre a interleucina 6, particularmente nos resultados dos meus exames. Isso. Gustavo, a gente, no seu caso, né, a gente pensando em inflamação, a gente tem que tomar cuidado no programa de exercício para o seu programa de exercício não ser um programa muito extenso, tá? E quando for extenso, a parte de nutrição durante o treino, ela tem que ser muito bem calculado. Você gosta de jogar tênis 2 horas. Ali por volta de 40, 45 minutos, eu indicaria para o seu nutricionista ou para a sua nutricionista colocar algum carboidrato, né, uma derripose, para ajudar no programa de treinamento seu. E a gente precisa ver também que você tem um negócio que chama FUT2. Não é isso, Thaís? Que está relacionado com a B12 sua. E a gente analisou os seus exames bioquímicos, viu que a sua B12 está baixa. Então, isso está relacionado com o intestino. Isso? Isso aí. Esse termo até, né, Gustavo, o termo inflamação ficou muito banalizado. E eu acho que a gente tem que falar e esclarecer que inflamado demais... Thaís, como é que eu sei que eu tô inflamado? As pessoas perguntam isso também, né? Então, a gente tem desde exames bioquímicos que mostram isso, como a PCR, o VHS, o fibrinogênio, né? A gente olha o hemograma também, a gente consegue olhar se tem algum elemento ali que está alterado. E a gente olha para a genética também para ver essa predisposição. Porque o que vai nos deixar mais inflamado? É o estilo de vida, é a alimentação... É o detox hepático que muitas vezes não funciona bem, que isso a gente vê nos exames de metabolômica hoje. Eu consigo enxergar se o paciente está fazendo a detoxificação hepática do jeito certo, se ele não está acumulando muita toxina no fígado, se tem presença de plástico, se tem poluição, tudo isso a gente enxerga. Então, isso são marcadores que a gente vai avaliando e todo mundo que está perdendo hormônios, nós estamos inflamando um pouco a cada dia. O processo de envelhecimento é o que vai nos deixar mais inflamado, o que vai mostrar a nossa genética. E aí, falando aqui de genética, né, o Gustavo tem a interleucina 6, que é o gene que corresponde a essa citocina inflamatória que nós produzimos naturalmente. Só que a gente tem que cuidar para ela não ser muito exacerbada. E quando a gente vê um paciente que é mais inflamado e autoimune, eu digo o grande medo do paciente que tem autoimunidade, que é inflamado, mais essas interleucinas, mais a alteração de colesterol, é a doença cardiovascular. Porque é um terreno muito fértil para que esse colesterol comece a ser depositado e levando aos eventos cardíacos. Então, se tem alguém aqui que sofre dessa condição, precisa, sim, modular a inflamação. Por isso que a gente fala de estratégia ao longo do dia, de suplementar, de treinar em níveis que não sejam exaustivos. Às vezes eu pego paciente que tem autoimune, e quer ser crossfiteiro. Overtraining é extremamente inflamatório.
quando a gente olha os testes de glicanos para cálculo de idade biológica, mas na prática a idade biológica ela acaba sendo só um marcador que até tem um perfil mais recreativo, mas é um marcador simples que qualquer pessoa leiga entende com facilidade, né? Então, assim, para uma mulher com 35 anos de idade, se tem uma idade glicânica de 50, já sabe que a resposta está inflamada, né? Porque a inflamação, de acordo até com o artigo lá de 2023, no Hallmarks of Aging, a inflamação crônica é um dos principais biomarcadores do envelhecimento. Isso vem acompanhado também da desbiose, da instabilidade genômica e de vários outros, né, de 12 marcadores no total. E o que a gente observa, por exemplo, no meu caso, eu tive uma idade glicânica muito baixa, o que mostra que cronicamente eu não estou inflamado. Mas eu tenho muito essa questão também. Por mais que os meus treinos eu me sinta muito à vontade em treinar todos os dias da semana, eu não pratico um overtraining, então eu não vou nada além, né? E jogos que me exigem um pouco mais, no dia seguinte é descanso. Fora isso, toda a modulação da própria dieta, mais o manejo do estresse e do sono, então jogaram a inflamação para baixo. E a própria desbiose, quando tratada também, né? Se a gente pegar a modulação intestinal, é correto eu dizer, e aí é uma pergunta quase afirmação, que o objetivo final dessa modulação também é diminuir a inflamação crônica. Até porque o nosso intestino é um órgão endócrino, imunológico, metabólico, tudo está ali dentro do intestino e praticamente todo ele é recoberto por sistema imunológico. É um grande sistema regulador, né? E você acabou de falar aí com precisão, o descanso é o treino. Quando você descansa, ele faz parte do treino. Se você pegar um programa de exercício, na 4 de 12, e aí vem bem escrito, intervalo. Então, se a gente tem intervalo entre as séries, a gente tem que ter intervalo de descanso. Um jogador de futebol profissional, se ele joga domingo, segunda-feira ele fica o dia inteiro só descansando. E ele volta a treinar depois que faz alguns exames de sangue para ver se a interleucina 6, 9, 12 diminuiu, para depois voltar a dar o estímulo. E quando volta a treinar, é um treino de recuperação. Regenerativo. Treino regenerativo. Hoje a gente acompanha alguns atletas de alta performance, principalmente jogador de futebol, né? Por que os jogadores de futebol do Brasil lesionam mais do que o jogador da Europa? Porque tem média de 15 a 20 jogos a mais do que o pessoal na Europa. Então, se a gente pensar em uma periodização de 9 meses de treino, tem jogador que joga domingo, quarta e sábado. Não dá tempo de recuperar. E hoje os exames de precisão estão entrando dentro dos clubes de futebol para saber direitinho qual que é o tempo de descanso. E eles estão tratando intestino de atleta. Primeira coisa, vamos tratar o intestino de atleta para a gente ver que quando o intestino está tratado, Gustavo, o tempo de recuperação é mais rápido. E num calendário que tem 15 jogos a mais de alta intensidade, se o intestino do jogador... Hoje isso no Flamengo é feito com precisão, entendeu? Então é muito importante ter esse conhecimento. E a gente também, que não é atleta, mas a gente tem a vida de atleta, né? A gente precisa do descanso. Você comentou de descansos mais longos até entre séries, né? Para mim, a recomendação é um descanso mais curto para uma série mais longa. Isto. Recentemente também teve uma publicação que incentiva um descanso mais longo, né? De 2,5 minutos, 3 minutos, entre séries. A gente precisa analisar qual é o seu objetivo, entendeu? Então depende muito do objetivo que você tá. André, eu quero dar uma secada, então tempo de descanso menor. Mas o certo é sempre depois do treino medir o pH do seu sangue. Ninguém faz isso, né? Não. Mas o certo é medir o pH ou uma vez por mês a gente medir creatina e ureia para ver como que está comportando dentro do seu corpo. A gente não faz isso. A gente agora está começando a fazer, né? Pedir sempre ureia e CPK para as pessoas que a gente trabalha. Pra gente, porque muitas pessoas falam, André, eu treino certinho, tá? Mede CPK e ureia hoje. Treino daqui 30 dias, aí pelo exame a gente consegue ver.
Se a pessoa está treinando mais eficiente, está melhor. E nesse caso, o que vem primeiro? O marcador ou o sintoma? Então, assim, você mede para condicionar o sintoma, seja o sintoma esperado, positivo, ou um perfil inflamatório mais exacerbado, ou geralmente é uma correção de um sintoma que já existe? Geralmente a gente corrige o sintoma, porque ou ele está no excesso do exercício ou ele está na falta. E pelos exames a gente consegue ver. Tem muita gente que está treinando muito. A Thaís tem um paciente do Rio Grande do Sul, ele foi fazer uma consulta comigo, eu fico 3 horas na academia. 3 horas. André, eu estou envelhecendo muito rápido. Envelhece mesmo? É o exercício. Não, o exercício não me envelhece, pelo contrário. É o exercício de 3 horas que está te envelhecendo. Não é isso, Thaís? 47 anos, né? 47 anos. Mas o que se vê muito é atleta profissional também, né? Atleta profissional aos 30 anos já tem fisionomia de 40, 45, né? E eu que agora aprendi que eu posso fazer 7 dias de descanso, aumentar o descanso. Então justifica porque eu tô com 28. Justo. Justo, agora vai cair para 20 com essa nova orientação. Nossa, é boa, falou, vou voltar para daqui a pouquinho começa a espinha. Dentro desse processo, e de novo, você comentou, esse paciente tem 47 anos, mas ele está envelhecendo muito rápido em que sentido? Marcadores, idade biológica, sintomas, ou é a percepção dele em termos de comportamento? Ele relatou que estava envelhecendo, muito cabelo branco, a pele, muitas rugas. André, por que está acontecendo isso? A gente foi ver o estresse oxidativo do cara. De uma forma simples, ele estava enferrujando muito rápido, envelhecendo muito rápido. Por que isso está acontecendo? Eu alimento bem, eu vivo só para isso, fazer exercício, trabalho pouco, tenho minhas empresas e eu quero dedicar a fazer exercício físico. E a gente tem outra paciente também que a gente conseguiu analisar, ela teve alguns aspectos de saúde, né, muito importante. Ela fazia 4 horas de exercício. Às 4 da manhã. Das 4 da manhã às 8 da manhã fazendo exercício sem parar. O que estava acontecendo com essa paciente? Estava destruindo o intestino dela. E veio inflamando demais. E uma paciente pós-câncer de mama, inflamando. Então a gente teve que dizer para ela, inclusive, diminuir o treino, óbvio, né? 45 minutos. Agora, aí vem uma questão do ovo ou a galinha, né? Porque o overtraining inflamou o intestino dela, só que o intestino inflamado também tem um impacto na performance esportiva. Então, o que vem primeiro? Na grande maioria dos casos. Porque os 2 casos são possíveis, certo? Mas assim, na grande maioria dos casos, para a maioria da população em geral, o que vem primeiro? É o intestino inflamado. Imagino eu que seja um intestino inflamado, com certeza. Uma desbiose, um aumento de permeabilidade. Essa permeabilidade naturalmente produzindo mais imunocomplexos, esses complexos se depositando e gerando sintomas, né? Eu imagino. Com certeza. Então, o primeiro passo, até mesmo antes da genética ou junto da genética, microbioma intestinal. Isso, a primeira coisa que a gente trata, tanto no exercício quanto na nutrição, é o intestino da pessoa. A gente quer ver se na escala, né, como que tá na escala de Bistro, né, Thaís, como que tá. E quando a gente começa a conversar com o paciente, ele vai diminuindo, porque ele não para de uma vez, 3 horas, ele vai diminuindo para 2 horas e 50, 2 horas e meia, até a gente conseguir chegar em 1 hora de treino. Porque na cabeça dele, ele vai retroceder. E aí, depois de um tempo, ele começa a ver que está relacionado com sono, com o eixo HPA dele, porque o eixo HPA da pessoa que acorda 3, 4 horas da manhã, para fazer exercício, fica 4 horas fazendo exercício, bagunça tudo. Cortisol. Então, primeiro a gente trata o intestino. E aí é um caso que você não alcança a resposta mesmo com o estímulo certo. Sim. E essa paciente que a gente falou, ela era disbiótica grave. Estufamento, distensão, diarreia, tudo. Tinha tudo. Todo combo. E quais exames que foram realizados nela? A gente fez microbioma, a gente fez SIBO. Alterado também. Teste genético.
Teste genético. teste genético esportivo. Com predisposições importantes. Uhum. Isso. E aí, na hora que você apresenta o teste para ela, fala, olha aqui, ó, você tem FUT2, homozigose, nem é heterozigose, entendeu? Vai explicando, ela vai cair na ficha dela. Ela, nossa, mas faz 5 anos que eu tô treinando todos os dias, de segunda a segunda, não tem descanso. Mas todos os dias, 3, 4 horas de exercício. E te digo mais, tem pessoas que ficam 3 horas na academia de manhã, na hora do almoço corre, vai lá, corre 1 hora na esteira, e à tarde pega a bicicleta e anda 40, 50, 70 quilômetros. A gente tem paciente. E aí, como fazer isso dentro de uma semana para não destruir o seu intestino, para não liberar radicais livres? É uma luta. Agora, só fazer um parênteses rápido aqui, porque a gente mencionou várias vezes aqui a questão da homozigose e heterozigose. O que muda, né, para quem não conhece os termos, um gene vem são 2 genes, um de cada progenitor, um gene do pai e um gene da mãe, e a homozigose significa que os 2 progenitores mandaram o mesmo alelo, o mesmo impacto. Então, naturalmente, se vem dos 2 lados, o risco vai ser sempre maior. Quando nós avaliamos o risco de alguma condição específica, seja ela para um estresse oxidativo, uma síndrome metabólica, questões de absorção de vitaminas, nós avaliamos sempre em scores de risco, porque são muitos genes e muitas variantes envolvidas naquele processo. Então, quando a gente consegue calcular o score, a heterozigose e a homozigose, elas vão apontar para um risco elevado ou reduzido. Aí, Thaís, explica certinho? Explicou. Ótimo. E o segundo ponto é assim, que isso puxa também questões de compulsão, né? Porque a gente tem os genes de compulsão e que, naturalmente, para um paciente que começa a passar pela intervenção e muitas vezes tem uma compulsão por treinar 4 horas, das 4 horas da manhã às 8, porque aqui provavelmente existia uma alteração compulsiva, certo? Então, qual conduta a gente pode considerar quando a gente entende que existe esse risco e como corrigir daqui para frente? É claro, eu e a Thaís já faz isso com bastante gente e há um certo tempo ela coloca os fitoquímicos, né, Thaís? Para silenciar os genes. Desde que a gente tem o teste na mão, a gente silencia esses genes com lá, shot, alguns chás. A gente, durante o tempo que... Pensando no dia, né? Você acorda lá às 6 horas da manhã e vai dormir 21, 22 horas. Então, a cada 3 horas, a Thaís coloca fitoquímico para esse pessoal. Shot, chá, almoço vegetal, depois do almoço, um chá, por volta das 17 horas, um chá de hortelã para estimular a GABA, o jantar tem vegetal e um chá antes de dormir. A gente já começa o jogo aí. Aí eu venho diminuindo o tempo de exercício, e eu analiso se essa pessoa ela tem que fazer exercício de manhã, à tarde ou à noite, se é metabolizadora lenta de cafeína ou rápida, isso tudo vai interferindo no trabalho. E a gente vai organizando a cascata hormonal dessa pessoa. A partir do momento que a gente conseguiu organizar a cascata hormonal, colocou fitoquímico, isso é muito rápido, viu, Gustavo? Em uma semana a pessoa já sente as melhoras, não é isso? Muitos genes, inclusive quando o André vai montar o programa de exercício, ele sempre fala uma frase que eu acho ótima, né? Ele vai lá no painel de comportamento. Junto com o genético esportivo, ele vai no comportamento. Porque daí vamos pegar uma Thaís, né? Que é contilenta, que é acelerada. Aí tem DRD2, que é a tendência de vícios. Só coisa boa. Só compulsividade por várias coisas, né? Antigamente, lá no meu passado, quando eu era mais fofinha, vamos dizer assim, a minha compulsão, ela era por comida. E aí eu entendi isso, né? Hoje, assim, eu tento regular isso da melhor maneira possível, mas tem alteração de humor. Então, tudo isso dentro do meu dia ou dos pacientes, quando a gente pega, manipulação, rotina, porque se o paciente perde rotina, ele vai se perder. A gente estabelece sempre prioridades, né, André? Muito dessas questões de compulsão, de alimentação. Eu digo,
tem uma base para ser mantida que é imutável. Muita gente não come proteína em quantidade quanto deveria, e aí abre espaço para essa genética de beliscador, de querer toda hora pegar uma coisinha lá que outra, ou aquele genezinho do doce, né? A mulherada adora. Quando eu leio lá, o TAS 1R, eu bato o olho ali e digo assim, você gosta de doce, né? E aí elas, eu adoro. Eu digo, pois é, a sua genética tá me falando aqui. Então, comportamento é rotina, é modulação todos os dias, porque se perde ali no meio do caminho, a gente já, comportamental não adianta, é diário. E aí, todos os testes, eu começo a analisar o teste pelo comportamento. É no comportamento que a gente entende a pessoa. E a primeira vez que o Dr. Luciano estudou o teste da Thaís, ele mudou a vida dela em 15 minutos. Não foi, Thaís? Foi, pode agora abrir. Como é que você me chamava lá quando a gente se conheceu? Depois pede pra ver as fotos. Ela tinha uma cara de bolacha traquina. E assim, em 90 dias mudou esse rosto, não foi? Foi? Porque estava muito inflamada. E aí, onde que começou a tratar? O intestino. Tratou o intestino dela e aí a mágica aconteceu. Então, é muito importante você entender do intestino. Sabe que eu converso muito sobre estratégia de curto, médio e longo prazo, né? E como eu olho mais para as questões mais inflamatórias, quando algum profissional me pergunta o que eu faço primeiro, eu faço sensibilidade alimentar ou eu faço microbioma? Eu falo o seguinte, faça sensibilidade, porque você já tira aquilo que tem um potencial inflamatório maior, né? O que tem um potencial de gerar uma maior quantidade de imunocomplexos, tá? E quando eu fiz isso, teve um trabalho que nós fizemos no Rio Grande do Sul, com um grupo de uma operadora de saúde que tinha 21 nutricionistas envolvidas nesse grupo e 21 crianças da clínica de desabilidades intelectuais. E entre as nutricionistas, uma delas, ela tinha essa questão do inchaço, a edemaciação, principalmente no rosto, e após a dieta de exclusão, ela teve redução na primeira semana de 4 quilos de peso. E ela falou, nossa, eu tenho uma dificuldade enorme de emagrecer, eu emagreci 4 quilos depois da dieta de exclusão. Eu falei, não, você não emagreceu 4 quilos, você perdeu muita água. E ela falou, olha, faz todo sentido, porque se eu apoiava a mão no rosto enquanto sentada, a hora que eu tirava, o meu rosto ficava com furo das posições dos dedos, né? Então ela perdeu bastante peso ali por uma água que estava retida, né? E uma inflamação crônica silenciosa, que não tinha um sintoma específico, não tinha uma dor, não tinha, né, uma complicação adicional. Isso já foi super interessante. Agora, como é que se deixa isso contínuo, perene, né? Então, assim, o motivo de existir essa sensibilidade é a permeabilidade. Então, o próximo passo é corrigir o intestino. Então, eu particularmente, eu gosto de pensar nessa estratégia porque a resposta vem muito rápido, né? E a modulação intestinal, ela não tem uma resposta tão imediata, não é uma resposta de 1 a 2 semanas, né? Mas a dieta de exclusão, ela tem uma resposta muito rápida. Para mim, no meu caso, que eu sempre comento muito, né, dos sintomas neurológicos, principalmente enxaqueca, foi imediato, né? As questões de distensão abdominal foi imediato. Então, a partir do momento que eu restringi, eu já percebi isso. E a gente recebe esse mesmo feedback de praticamente todos os profissionais que trabalham com a gente, que quando faz a dieta de exclusão logo no começo já tem essa percepção rápida, e em cima dessa percepção, o que é muito bom, né? Aumenta a adesão do paciente ao tratamento e a própria fidelidade desse paciente com o profissional. E hoje se fala muito sobre o transplante de fezes, né? Tá falando muito para modular o intestino. Então, é muito importante você excluir os alimentos, depois tratar o intestino, porque o que acontece? A pessoa chega para a gente, os exames, ele leva um prazo para ficar pronto. Então, na primeira consulta ali, tanto de treino como de alimentação, a gente já exclui algumas coisas até o exame ficar pronto e modula o intestino. Hoje a gente consegue modular o intestino aí na prática, né? Thaís tem mais experiência do que eu, clínica, mais 12 semanas, né, Thaís? Pelo menos 12 semanas. E a gente tem um caso clínico que eu acho que vale a pena comentar. Muriel. Uma paciente nossa, a Muriel chegou para nós com diarreia crônica. Uma mulher magra, já
fazer academia, enfim. E a gente começou esse processo de modulação intestinal com ela para corrigir esse problema. Obviamente baseado no microbioma, na hipersensibilidade, e a gente veio fazendo esse trabalho até a chegada do André. E ela sempre com um corpo muito bonito e queria melhorar. E eu digo, então tá, vamos agora chamar o André para a equipe. E o André começou a fazer o trabalho de exercício com ela. E aí, o que é esperado por uma paciente que é magra, que quer ganhar massa muscular? O que a gente faz como nutricionista? Nem precisa ser nutricionista para saber, né? A gente bota mais comida. Conforme eu fui aumentando o volume calórico dessa paciente, chegamos no ponto que aconteceu o quê? E isso é uma informação muito interessante. Voltou a desbiose. Por quê? O intestino dela não suportou, a gente já fez vários testes. E voltou a desbiose e ela começou a ter dor na onde? Joelho, né? Joelho. Olha a relação CCR2. Intestino, dor articular no joelho. Diminuímos a comida. Volume de comida. Diminuiu o volume de treino. Parou a dor. E aí o que acontece? Não pode colocar muita comida para ela porque ela não absorve. E aí, num caso desse, suplementa para alcançar o resultado que ela queria? No caso dela, a gente vai fazendo ciclos de estratégias, né, Thaís? Alimentares, e o volume de treino hoje está normal. E aí a Thaís vai fazendo estratégias diferentes, aumentando muito pouquinho. Muito devagar. Devagar. Até dieta líquida. Mais pastosa para paciente. Sabe? Então, quem tem desbiose, a gente vê às vezes o atleta fisiculturista, né? O cara come. Aí o homem também, que também não sente, mas tudo bem. Vamos pegar uma mulher. Come. Usa enzima. Gente, vai gerar desbiose. Porque, por exemplo, essa paciente, ela tem um limite gástrico. E a gente sentou com ela e conversou. Muriel, daqui você não vai passar? Porque o André vai chegar num limite de treino, porque tem a questão toda inflamatória intestinal, e eu tenho um limite de volume de comida. E o paciente precisou aceitar isso. Ela tá super bonita, corpo desenhado, bonito, mas nunca será Graciane Barbosa. Se ela tinha um sonho, acabou. Pelo menos não naturalmente. Tem essa outra parte também. A opção sempre existe. Mas mesmo com recursos ergogênicos, ela vai ter uma desbiose. Acreditamos que sim. Porque ela tem perfil estrogênico alto, né? E o perfil estrogênico, ele induz a desbiose. Mesmo a gente tratando, mesmo a gente baixando o estradiol dela, mas é uma paciente muito delicada, sabe? Inclusive para fazer modulação hormonal. E assim, de um dia para o outro a alimentação, né? A gente aumentou a alimentação, vamos aumentar o treino e aumentar a alimentação. Em 2 dias, Barriga. Peixe baiacu. Muito rápido. E aí, na outra semana, o joelho deu ruim. Aí a gente levou 15 dias, porque como que uma pessoa que vinha um processo muito bom, do nada, começa a ter dor no joelho, começa a ter estufamento, gases. Então, para isso que entra a precisão, né? A precisão que a gente entendeu. E, Gustavo, mesmo com precisão, a gente teve uma margem de erro. Porque foi uma margem de erro, tanto meu como da Thaís. Porque a Thaís falou, André, vamos aumentar a comida e vamos ver se ela vai suportar. Mas foi muito rápido. Não suportou. Então, É incrível. pensa quem não tem os testes de precisão. E o que eu mudei na dieta dela foi um shake de açaí. Eu disse pra ela, nós vamos manter a estrutura da dieta, eu vou mudar o lanche da tarde. Botei um shake de açaí de verdade, com banana, e tinha TCM para aumentar o volume calórico. Uma coisa natural, sem nada de... Um copo, né? Um copo. Um copo. Foi aí E aí, para isso, ainda não existe exame. clínica. Aí o feeling do profissional, a nossa sensibilidade de entender o momento de parar, e tem muito disso, né? Por isso que a gente acompanha os nossos pacientes não ficam soltos. Porque dieta, alimentação e treino é todo dia, igual tomar banho. E a vida muda, né? É igual a gente falou do estresse. Interfere muito o que você passou hoje. Se não bateu a meta proteica, se passou muito estresse, cortisol muito alto, vai refletir amanhã no seu treino.
Eu ia te perguntar exatamente nessa linha, porque principalmente para pessoas já acima dos 40 anos de idade, você já começa a entrar numa alteração do equilíbrio hormonal ali, né? Então, principalmente para homens, uma queda importante de testosterona, quanto mais o nível de estresse, mais o cortisol, e a modulação disso começando pelo intestino. Sim, no homem a gente vê a questão da queda de testosterona quando está muito baixo o risco de câncer de próstata, né? E na mulher, o estradiol, câncer de mama, muito alto. Então, o teste genético, quando a gente analisa a parte de oxidação da pessoa, as pessoas têm muito medo do teste genético, achar qual doença eu vou estar condenado. O teste genético não é para isso. Sim. O teste é para a gente ter um direcionamento, como a gente vai trabalhar. Tem pessoa que fala, não vou fazer o teste genético não, porque ele vai me condenar. Não, o teste é uma ferramenta a mais no processo. Depende do quanto esse paciente somatiza isso, né? Porque, às vezes, a gente tem um teste que foge aqui completamente do nosso assunto, mas acho que ele explica bem essa questão da somatização. Demências, né? Tá dentro, né? A ApoE está dentro do perfil genético nutricional, então já não fugimos tanto assim. Mas a própria ApoE, né? E para quem tem a E4 com risco extremamente elevado, no dia seguinte que vê o resultado, se perder a chave do carro, já acha que é o Alzheimer. No dia seguinte que confundir um nome, já acha que é o Alzheimer. E às vezes isso pode até gerar um gatilho, um trigger, que acelera o processo. E o ponto do conhecimento, né, a gente sempre fala que é o autoconhecimento, é exatamente definir estratégias que prolonguem isso, né, que façam com que os sintomas sejam mais demorados possível. Então, se eu conseguir ter toda uma estratégia, por saber que eu tenho um risco, mas conseguir condicionar ao longo da minha vida toda uma estratégia, que um sintoma que eu deveria ter aos 60 anos, eu consigo empurrar para os 70, 80, 90, 100, 110, 120, legal, eu estou condenado. Eu estou condenado, E4 eu vou ter o Alzheimer. Mas se eu conseguir postergar esse sintoma para os 120 anos, eu morro antes. O tempo hoje, o tempo de vida nossa hoje aumentou muito, né? Então, por exemplo, antigamente as pessoas morriam com 40, 50 anos. Não hoje tem Alzheimer. Não tem. Mas eu tive esses dias, eu participei de um podcast onde trouxeram esse assunto e falou o seguinte, mas as estatísticas dizem que o Alzheimer cresceu muito, está muito mais prevalente. Falei, ótimo, com a expectativa de vida de 69 anos, não tem mesmo. Então faz o seguinte, não quer ter Alzheimer, morre. E tudo bem, agora, os sintomas em média, eles começam ali aos 75 para frente. Então quanto mais longevos, hoje, para quem não tem acesso a saneamento e saúde suplementar, a expectativa de vida já está acima de 75 anos. Já está acima de 75, se eu não me engano, 79. E para quem tem acesso a saneamento e saúde suplementar, essa expectativa já sobe mais 10 a 15 anos. Então é natural que nós vamos ver cada vez mais doenças e sintomas que estão relacionados à longevidade. E por isso que se fala tanto da longevidade saudável. Né? Exatamente. E uma coisa, por exemplo, eu atendi uma paciente essa semana, já fez os testes, tudo direitinho, eu venho acompanhando ela há 4 meses. E ela tinha muito medo do Alzheimer. E, na verdade, o que aconteceu com ela? Ela teve um climatério e uma menopausa que não foi cuidada. E aí, chegou nos 60 anos, André, eu tô com a cabeça ruim. E aí teve todo um fator hormonal que está sendo corrigido, de alimentação, de exercício, que conseguiu corrigir. Nunca usou hormônio e tinha necessidade de usar. No caso dela, era indicado. Então, é muito importante você entender, né? Claro, né, tem um apoio, mas no caso dessa paciente, estava relacionado com um fator hormonal que não foi feito lá nos 45 anos dela. E chegou nos 60, deu problema. E curioso, né? Há muitos anos atrás eu ouvi dizer que a idade certa para se procurar um médico geriatra é a partir dos 35. Tá? Porque você tem que preparar o seu envelhecimento e não só buscar um médico quando você já chegou lá. Só que eu não conheço um geriatra preparado para a precisão. Hoje nós somos os geriatras. A gente que está preparando esse povo para envelhecer. Porque quando a gente começa a falar sobre longevidade saudável, o papel é exatamente esse. Então existe uma oportunidade na geriatria gigantesca aqui de
puxar um paciente mais jovem, aplicar nele saúde de precisão e cuidar dele até o fim da vida, mas de uma forma mais leve, né? E principalmente mais leve para a família, né? Porque quem mais sofre com as questões da senilidade são os familiares. E como que a gente cuida? Alimentação, exercício, sono e gerenciamento de estresse. E falando sobre o Alzheimer especificamente, ontem eu dei uma aula sobre sono e artigos de revisão de 2025, mostrando que as pessoas que não fazem o sono REM, que é onde a gente tem o sistema linfático, de células da glia. Então, esse sistema de limpeza de toxinas, de remoção de placa beta-amiloide, tudo isso que é relacionado à demência acontece onde? No sono REM. Então, a pessoa que hoje não dorme, que não faz essas fases, ela é um grande candidato a ter problemas, porque hoje o sono está num pilar central de saúde. Então, isso é muito importante da gente falar, por mais que o paciente tenha ou não a APOE, óbvio que a APOE, ela te entrega algumas fichas a mais. Então, você é o paciente que precisa ter mais cuidados, que precisa cuidar dos seus hormônios, do sono, cuidar a neuroinflamação. A neuroinflamação, ela está diretamente ligada com a inflamação intestinal, que a gente vem falando. Neuroinflamação é direto. Então, acho que todos esses cuidados aí são essenciais da gente entender e tratar os nossos pacientes. E hoje, de 25% a 30% da população brasileira não está dormindo. É muita gente. Vamos pensar em 80 milhões, 90 milhões. Fiocruz falou, cada 10, 7 não dormem. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E o Brasil é o maior consumidor de Rivotril. E muita gente usa Rivotril para quê? Para dormir. E é um dos... Só que não é o sono com qualidade. Exatamente. É um sono sedado. E aí é muito importante a nossa intervenção como educador físico e nutricionista, porque muitos desses casos é pelo excesso de café, falta de exercício e a pessoa comer à noite. Tem pessoa que fala, André, eu não durmo bem. Que hora que você janta? 21 horas. Que hora que você vai dormir? 10h30. Aí eu durmo um pouquinho. E a digestão acontecendo durante o sono. E aí todo o oxigênio que teria que estar na sua cabeça está lá no estômago. E as pessoas falam, eu já acordo cansada, irritada, sem energia, sem disposição. Influência disso tudo na sarcopenia. E tô perguntando isso porque a sarcopenia está se tornando um tema da moda. A nova, The New Generation pós-caneta. E a sarcopenia, ela vinha muito no idoso, né? E agora ela está pegando os mais jovens também. E aí? Bom, a gente está vendo na prática questão de sarcopenia. Mulheres, homens jovens, o uso da caneta. Caneta é, sem sombra de dúvida, um senhor medicamento. Ajuda muito para quem, por quê e para quê. Ninguém conta para você que você tem que treinar, tem que alimentar bem, bater a meta proteica. E a gente está vendo hoje, dentro do contexto ali no umbigo, no balcão, as pessoas não têm energia para treinar, porque vai embora. Vai embora, Thaís. Vai. E aí como que a gente resolver? Massa muscular. Ah, tá, diminuiu 10 quilos no meu peso. Aí você vai avaliar, eu gosto de avaliar quanto de ponto. A pessoa perdeu 7 quilos de massa muscular. E para construir Isso de novo. É tempo. é tempo e tem muita mentira, Gustavo. Porque as pessoas falam, André, eu ganhei 4 quilos de massa muscular. Impossível. Impossível. Teve um paciente que chegou com a avaliação física. André, eu tinha 41 quilos de massa muscular em janeiro, hoje eu tô com 46. Tá aqui, eu tô te mostrando. É impossível. Você ganha muito certinho de 600 a 800 gramas por mês, falei pra ele. Não, e agora eu vi. Ele falou, agora eu vi que você não sabe. Então, eu ganhei quase 5 quilos de massa muscular em 2 meses. É impossível, pessoal. E outra, ele não usa hormônio. Então, as pessoas precisam ter mais informações. Não é isso? Sim. Hoje o meu pior público, assim, que eu posso pegar em relação à sarcopenia é mulher, 40 a mais,
que está usando caneta sem acompanhamento. Hoje o meu pior público é esse. E se tem lipedema associado ainda, eu vou botar vezes 2 esse problema. Porque a mulher com lipedema ela já tem dificuldade de ganhar massa muscular, naturalmente pela condição patológica. Então, essas mulheres que não fazem reposição hormonal, não fazem musculação, não batem meta proteica, usam caneta, sarcopenia, não tem. Não tem... Não é só usar caneta, é um combo. As pessoas compram a caneta, mas tem que entender que por trás veio o educador físico, veio a nutricionista, veio o suplemento, vem um monte de coisa. É inegociável não fazer musculação. Até porque a pessoa não tem energia, viu, Gustavo? E a gente, na prática, a gente vê. A pessoa lá faz um leg, tá fazendo um leg com 200 quilos, agachando com 40, e do nada ela coloca 10 quilos para fazer um agachamento. Sofrendo. Fica ali na academia, eu e a minha esposa. A gente bate o olho e já vê. Diminui muito a força. E o tempo, a pessoa não consegue ficar muito tempo ali treinando. E a pessoa tinha disposição. E o que está acontecendo? Muitas mulheres que precisam perder 3, 4 quilos, elas não querem, não tem necessidade de usar uma caneta. Uma mulher saudável. Vamos fazer um plano alimentar certinho, vamos treinar que o negócio funciona. E aí perde qualidade. Bom, esse é o gancho para uma conversa, né? Uhum. Para falar só sobre esse assunto também. Já vamos organizar essa agenda. Gente, para a gente finalizar, primeiro, queria muito agradecer a presença de vocês, essas duas partes aqui, conversa super rica. Eu já vou sair aqui com um plano completo, então estou super satisfeito também. Mas conselhos com relação para outros profissionais da saúde, mas com relação à importância da multidisciplinaridade. Tenha sempre, a gente construiu isso, equipe, né? Nunca trabalhe sozinho, somente o educador físico, somente o nutricionista, somente o médico. Hoje na nossa equipe, a gente tem grupos de acompanhamento. Eu abro o grupo lá, tem médico, eu, nutricionista, a gente coloca muitas vezes um terapeuta que precisa ajudar, entendeu? Então monte a sua equipe, porque o paciente, ele fica mais acolhido. E são várias áreas, né? Gustavo, você como médico, ou farmacêutico, a Thaís como nutricionista, vamos pensar, quando mais cabeças pensam junto, resolve mais fácil. E ensinar o paciente também a ele ver os indicadores dele. Isso é muito importante. A gente fala, o benefício de uma vitamina D de 70. Na hora que ele pega o exame dele, fala, nossa, minha vitamina D está 75. Por isso que eu estou disposto, tenho mais energia. A minha vitamina B12, que era 300, hoje ela está 700. Então ele sente os benefícios. Então, é ter uma equipe multidisciplinar e mostrar para o paciente na onde que ele está e na onde que ele vai chegar. Ensina o processo, isso leva um tempo, né, Thaís? Isso. Então, hoje, nós começamos, eu e o André, fazendo esse trabalho. E aqui fica o meu conselho para quem ainda tenta resolver tudo sozinho, seja o médico que está nos ouvindo, o educador físico ou nutricionista. Eu e o André, a gente construiu um ecossistema de profissionais. Nós temos hoje médicos no nosso ecossistema. Hoje nós ensinamos outros nutricionistas a usarem exames genéticos também. Nós temos alunos de graduação que hoje nos dão suporte nos grupos de WhatsApp. Então, assim, a gente não trabalha mais sozinho, porque a ideia é o quê? E aí a gente vê hoje, falando um pouco, né, sobre... O paciente tem acesso a muita coisa, a muita informação, a ChatGPT, a IA de tudo que é jeito. Só que a gente bate nessa tecla que tem uma coisa que nunca nenhuma tecnologia vai nos tirar, que é esse nosso olhar individualizado, que é a nossa humanidade, que é o jeito afetuoso que a gente trata os nossos pacientes. Então, trabalhar em equipe, eu acho que também é isso, é a gente entregar muito mais conhecimento e commodity. E eu acho que vai além, porque é o seguinte, por mais que a gente conversou aqui sobre o olhar do profissional fazendo as perguntas certas para que e tendo os testes na mão para já dar essa indicação, olha, você é assim, você é desse jeito, você tem esse comportamento, você tem essa fragilidade.
Porque o próprio paciente, né, o indivíduo que tem essa curiosidade, pega o exame, joga para dentro de uma ferramenta de IA, ele não vai ter absolutamente nada disso. Né? Ele não vai saber o que ele informa a IA. Né? Porque ele não tem uma IA fazendo perguntas Exatamente. com base na anamnese, com base nos resultados dos exames. Né? Então ele não vai alimentar a IA de uma forma completa. Então é um baita de um recurso, sem dúvida nenhuma. Né? Mas acho que da mesma forma que a gente fala da importância da multidisciplinaridade para que o profissional desenvolva um melhor atendimento na clínica, acho que é importante a multidisciplinaridade para que o paciente procure um profissional, uma clínica que seja multidisciplinar. Então, sempre essa atenção. Eu vou passar com quem? Eu vou passar com um grupo de profissionais que trabalham a saúde de precisão como um todo, né? Porque ali vai entrar diagnóstico de precisão, que a gente conversou aqui, nutrição de precisão, e aí, como é que eu chamo? O exercício de precisão, a medicina de precisão e o conglomerado todo aqui para resultado. E hoje a gente faz isso, a gente trabalha com POP, processo operacional padrão, e tem uma ordem pedagógica. Muitas pessoas chegam com um programa de exercício para mim e o colega que não tem conhecimento da genética, você chegou, e eu vejo isso na prática, chegou para fazer um trabalho comigo e eu faço apenas uma avaliação física lá de percentual de gordura, não peço seus exames nem nada, e aí o que eu vou fazer como profissional? Eu falo assim, eu vou pegar o Gustavo e amanhã ele não vai conseguir erguer o braço de dor. Alguém já fez isso com você? Já. E aí o que acontece? Interleucina 6 do Gustavo aumentado, ou o personal é bom, ele fez eu ter dor. Na verdade, ele está caminhando você para o envelhecimento mais rápido. Então a gente trabalha com ordem pedagógica. Todo mundo. A gente começa alimentação, exercício, a gente tem um POP. 7 dias isso, 14 dias, e aí todo mundo segue aquele POP e dá certo. Não pode, a Thaís não pode pôr esse suplemento agora, não pode pôr isso agora, não pode fazer esse exercício agora, e o negócio para todos, não é isso, Thaís? Ordem pedagógica. No tratamento tem uma ordem pedagógica. 7 dias, vamos desinflamar essa pessoa. Depois dos 7 dias até 28, que dá 3 semanas, low FODMAPs no intestino. E aí, o programa de exercício também. Porque se uma pessoa faz uma low FODMAPs, ela não tem condição de treinar pesado. Não é isso, Thaís? E aí, o programa de exercício. E aí, funciona. Fantástico. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Thaís. Agradeço o convite. Eu que agradeço. Pessoal, de novo, que eu sempre peço para vocês, se esse assunto foi interessante para vocês, se vocês se identificam com o que foi discutido aqui, não deixe de comentar e nos provocar para trazer novos conteúdos nesse sentido. Acho que a gente já tem uma lição de casa aqui para falar sobre sarcopenia, então com certeza aí vai ser um dos próximos temas que a gente vai tratar. Deixe seu comentário, deixe a sua curtida aqui, ajuda a crescer esse canal. E fala também, não perde a oportunidade, você que é paciente, provocar isso no profissional que te atende e você que é profissional, levar essa inovação para o teu paciente. Muito obrigado por estar aqui com a gente novamente. Até a próxima.